Chegou o dia que eu esperava bastante tempo. Eu acho que pelo menos 2 anos eu tava com essa pauta aqui, ó, há muito tempo, e eu fiquei olhando, assim. Tá. Aconteceu ou não aconteceu? E bom, eu falo o seguinte. Eu odeio qualquer político que faz uma promessa de campanha fraudulenta, e é claro que é fraudulenta, e no final da história eu fico com uma cara de burro, de otário, por conta disso. E bom, isso não é à toa, porque eu listei aqui, esse aqui vai ser um vídeo único, tá? Para você entender. Eu poderia falar sobre as promessas cumpridas do Mário Bittencourt, mas eu vou colocar as promessas não cumpridas do Mário Bittencourt. Isso que é o problema. Isso que é o problema. Porque é uma desvalorização. De quem apoiou a ele, é uma desvalorização. Então eu listei aqui 10 pontos que foram prometidos na campanha do Mário Bittencourt, e esses 10 não foram cumpridos. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live voltou, e é sempre sábado ou domingo, né, dependendo do dia que não tiver jogo. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixinados e um projeto que eu curti bastante, tá? Vamos lá, isso é importante comentar. A primeira coisa que foi dita é sobre a reforma da Laranjeiras. O que foi colocado? Não, porque a gente tem projeto de potencial construtivo, aí a gente conseguiu todas as certificações, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e aí? Cadê a reforma de Laranjeiras? Principalmente do campo, que foi prometido. Teve até um grupo, né, o Laranjeiras 2030. Teve várias situações que foram colocadas, em que diversas vezes foi falado, foi prometido pra gente que Laranjeiras teria um foco nessa campanha do Mário Bittencourt, e isso daí não aconteceu. O campo continuou sendo horrível, horrível, ainda mais para nossos jogadores do Fluminense. O estabelecimento lá é horrível também. Não é digno do Fluminense. Então todas aquelas maquetes que foram mostradas pra gente, isso é mentira. Tô falando apenas do campo, tá? Cadê? Queria sediar jogos do Fluminense no Carioca, em que a gente voltaria a ver o Fluminense no Carioca do ano que vem, por exemplo. Isso nunca aconteceu. Segundo eles, é porque realmente estava esperando o estado. Mas você vê, né? O Flamengo tava lá, ó, toda hora, com o seu Landim. Conseguiu até o estádio. O Fluminense não tava. Era pra toda hora chegar o cara e falar assim, ó, e aí? Cadê as promessas que vocês vão fazer na minha campanha? Eu falo pra todo mundo que vocês estão nem aí pra torcedor do Fluminense. E aí? Você tá entendendo a situação que eu tô comentando com vocês? Então a primeira promessa de campanha já não foi cumprida. Não teve essa situação. Segunda, né? Voto online. Tanto que aqui embaixo na descrição toda hora eu boto o voto online. Cadê o voto online, Mário? Você tinha falado pra mim no Netflu 6 anos atrás que não ter voto online significaria ser contra a democracia do Fluminense.
Você nunca implantou. E olha que você podia ter implantado a qualquer segundo. Porque todo mundo tava lá, todo mundo tava na sua mão. Você tá entendendo a situação que eu tô te comentando? Não tem voto online. Então os torcedores que não são do Rio de Janeiro se ferram. E tem que sofrer através dos torcedores que estão aqui. Então, novamente, sem voto online, pra mim, sem democracia. Então, ou seja, o Fluminense não é democrático. Isso pra mim é extremamente importante, tá? Aquele que escolhe que vai ser o futuro do Fluminense é justamente o mais importante. E se esses daí não podem ter acesso a escolher, desculpe. Isso daí não é democracia. Então, é uma promessa que foi falada lá, não, mas os nossos, a atual situação não quer, porque realmente já tem conflito interno. Eu chegaria lá para realmente poder fazer isso e mostrar como que eu sou valente. E cadê o voto online? Não tem, né? Terceiro, SAF. Agora que está sendo elaborado a SAF no final da gestão. Mas a SAF em si não teve. A gente continua sendo um modelo associativo. Não foi entregue a SAF. Uma situação que poderia ajudar o Fluminense a escapar desses problemas todos. Ajudar a manutenção sobre isso tudo. Mas não. A SAF tá dando a SAF só agora, no final do ano, que veio aparecer. É estranho, né? Sabe aquela promessa de... Sabe aquele político que desaparece completamente de todos e reaparece somente no finalzinho? Só pra falar assim, nossa, eu estou aqui, ó. Eu apareci. Igual tipo Marina Silva. Quando só aparecia para fazer média e depois desaparecia. Desculpe, mas eu não posso aceitar esse tipo de situação. O Fluminense foi muito mal feito isso tudo, tá? Essa SAF. Depois, aí é comigo, né? Porque eu sou gamer, né? Eu sou gamer, né? Eu sou gamer, né? Então, isso daí, desculpe. Tava vendo outra coisa. Que é o espaço gamer. O que foi dito no material de campanha? Nós entendemos que a academia do Fluminense quase ninguém utiliza. Por quê? Porque as pessoas utilizam a academia em outros lugares. Ou seja, entendendo que a academia do Fluminense não é tão usada assim, nós quebraremos essa academia e construiremos o espaço gamer. E que eu falei pra vocês que, na minha concepção, isso daí seria caro demais, porque você teria que ter pelo menos de 5 a 10 cadeiras, no mínimo. Teria que ter de 5 a 10 computadores, com tudo de primeira mão, porque senão não seria viável e também não seria gostoso para nenhum jogador estar lá. Teria que ter local de... Então, além disso tudo, né? Também teria que ter ar-condicionado. Teria que ter... qual é o nome? Teria que ter local para bebida, para que ele pegue e pague depois. E também, nisso tudo, né, você poderia investir em um time, tá? O Flamengo tem um time de esportes, o Fluminense não tem. Então, o espaço gamer nunca aconteceu. Nem sequer foi mencionado pelo Mário Bittencourt. Isso pra mim me afeta demais, tá? Por fim,
mas não tão menos importante, antes do segundo bloco, Conselho de Diversidade. O modelo woke iria para o Fluminense. Esse daí eu não reclamo, mas tem que ser dito. Para aqueles que apoiaram o Mário Bittencourt porque teriam um conselho de diversidade, tá aí, ó. Não teve. Que seria um seleto grupo de pessoas que avaliariam justamente a diversidade do trabalho no Fluminense. Que você escolheria não pelo mérito, mas sim pela tal pessoa ter uma cor, seja preto, ou seja amarelo, porque até, quer dizer, amarelo não, marrom, porque amarelo e branco, você sabe, né, dá problema. Ser mulher, ao detrimento de ser homem. Ser gay, lésbica, bissexual, trans e tantas outras situações, ao invés de ser hétero. E por aí vai. Me falaram que teria um conselho de diversidade que eu nunca vi na minha vida. Tava tendo boom do modelo woke no mundo inteiro. O Mário Bittencourt iria introduzir no Fluminense esse conselho de diversidade, e isso não aconteceu. Isso sequer foi colocado ali. E olha que só precisava colocar os conselheiros. Nada disso aconteceu. Seriam introduzidas novas pessoas ali para trabalho. Não aconteceu, né? Era esperado que isso daí acontecesse depois da série Herdeiros de Guanabara. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social de Cristiano Tide, no dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, você vai mandar patrocínio e vamos lá. Sexta situação, Casa Fluminense. Sabe o que é a Casa Fluminense? Você não sabe, né? Porque nunca surgiu. A Casa Fluminense seria um espaço que você teria maior comunicação dos torcedores do Fluminense com a gestão, fazendo com que a gente tivesse mais proximidade daquilo que está sendo feito dentro do Fluminense. Isso que foi construído. Em nenhum lugar do Rio e do Brasil inteiro. Sabe? Você ter um ambiente de comunicação, de você poder falar mais próximo da cúpula tricolor, não precisa ser do presidente, mas da cúpula tricolor nunca teve espaço. Como é que a gente não teve o voto online, aí não teve sequer espaço para realmente ter esse tipo de situação, né? Só para falar aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver aqui. Lance, Mário Bittencourt tem a voz do Fluminense, mas o clube segue com problema dentro e fora de campo. Mostra que o candidato à reeleição cumpriu ou deixou de realizar. Tá. E aí ele fala sobre a casa tricolor. Deixa eu ver aqui. Ah, que bom que tá aqui, né? Que bom. Entendeu? Então tinha a Casa Tricolor, que seria uma proposta de campanha que o Mário não cumpriu. Não cumpriu. Ou seja, deixa eu ver aqui mais aqui. Funcionamento da casa, o tema foi um dos propósitos da situação, né? De marca de comunicação. Deixa eu ver aqui, marca de comunicação. Consulado, está plano internacional, mais benefícios, aplicativo, expansão, maior investimento na Flu TV, nas redes sociais, mas... Deixa eu ver aqui uma coisa. Exatamente isso.
lançaram o projeto Casa Fluminense, que seria mais ou menos isso. Não teve. O Mário não quis mais proximidade com a torcida do Fluminense. Em nenhum momento. Sempre que pôde, evitou a torcida do que propriamente dito se encontrou com a torcida em todos esses momentos. Ainda tem um extra aqui que eu vi agora que eu fiquei feliz, hein? Que é interessante. Maior proteção e melhorias do site Nance, né? Que seria a segurança 3.0. O que seria isso, né? Para que as pessoas entendam. Seria... como posso falar? Seria a aplicação de criptografia. Você tem justamente ali o... Você tem a existência ali de dois fatores, mas dois fatores não é criptografia. Criptografia significa só eu posso acessar a minha conta. Nenhum outro pode acessar. Tanto que teve um problema enorme que poderia ter afetado um monte de gente no Fluminense lá atrás. Não sei se você se lembra, mas que teve ataque hacker. E que poderia ter exibido várias contas e acessos somente que poderia ter afetado negativamente todos os sócios torcedores. Não teve essa aplicação de criptografia, ou seja, hoje o site nance.com.br, que é o site do Fluminense, não tem segurança adequada para qualquer sócio torcedor que possa vir a querer ser sócio. Tá? Tudo está sendo exposto para todo mundo para poder ir lá e acabar com isso tudo. Então não tem criptografia. Normalmente a gente vê aquela mensagem, né? O peer-to-peer, né? E falando lá, esse aplicativo tem acesso a criptografia. Então não tem isso na situação toda. Deixa eu ver o que mais aqui. Igualdade de situações no Maracanã. Né? Que o Mário Bittencourt falou, aí não está justamente escrito lá, mas ele falou que o Maracanã ia ser igual para os dois. Sendo que eu já mostrei em um vídeo que o Flamengo tem um espaço reservado que a torcida do Fluminense não pode entrar. Você está entendendo a situação? No dia de clássico, nenhum dos dois pode. Mas no dia que não tem, existe uma área reservada pro torcedor do Flamengo. Ou seja, não é igual. Parece que tipo, o Flamengo é o dono do Maracanã e o Fluminense, você sabe, eu vou deixar usar. É triste dizer isso. Triste dizer isso. Por fim, a ampliação dos esportes olímpicos. Só no finalzinho teve do basquete masculino. Fora disso, nem sequer teve. O Fluminense iria se espalhar pelo vôlei, pelo handball, pelo basquete. Nós tivemos apenas evoluções no vôlei feminino e no basquete masculino. E só. E o vôlei feminino não foi nem dele. Não foi nem dele a situação toda. Ou seja, se a gente teve alguma ampliação, foi justamente apenas no basquete. E isso daí só foi no final desse ano. Ou seja, o Fluminense foi mal pior. Tá? Esse aqui são as 10 promessas de campanha. E eu vou dar ainda mais uma aqui que eu fiquei lendo. Que é o... Qual que é o nome? É a famosa criação da comissão de diversidade, né? Que eu já falei. Deixa eu ver o que mais aqui. Plano internacional para sócio-futebol.
eu vou colocar aqui plano internacional para sócio futebol. Vamos lá. Vamos ver se tem internacional aqui. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Que eu quero mostrar para vocês. Que ele falou que teria a criação de plano internacional. Se eu sei, só tem o plano tricolor em toda a terra. Planos é toda a terra. Mas que é no Brasil. Exatamente, não temos justamente aqui a situação. Só para mostrar aqui, ó. Esse aqui seria o plano internacional, mas não é. É fora do Rio, mas do Brasil ainda, entendeu? Ó, tanto que se você for ver, é o símbolo do Brasil. Excluído para quem mora fora do estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil ainda, entendeu? Não tem no mundo, entendeu? Não tem aqui no mundo. Ou seja, não cumpriu. O que eu tô te falando é o seguinte. De várias listas que eu fiz, né? E aí, tipo, tem aqui, né? Você pode falar aqui sobre... Por exemplo, o maior investimento do Flu TV, que só foi nesse também final de ano. A situação de a realização de Olimpíadas internas, que nunca aconteceu. Projeto de sustentabilidade financeira, com a recente obtenção, não teve. Então, do tipo... A situação toda é que realmente não aconteceu, tá bom? Dito isso, teve mais promessas que o Mário não cumpriu do que cumpriu. Entenda bem, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo, Vitor G 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E até que enfim esse vídeo surgiu. É vídeo único, hein? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreiro tricolor.